Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos a esse canal, espero que os senhores estejam muito bem. Eu vou assistir com vocês agora um vídeo do pastor Henrique Vieira, na verdade deputado pelo PSOL, partido extremamente assim compatível com as escrituras, com aquilo que a Bíblia defende, né? Um partido socialista, enfim. E ele explica muito do porquê eu rompi com o cristianismo recentemente, como eu já falei aqui no canal. Meu amigo, esse tipo de discurso aqui, delirante à luz das escrituras, só é possível porque o cristianismo, além de ter rompido com boa parte da tradição bíblica, tem no seu seio valores pagãos, greco-romanos. As pessoas têm dificuldade de entender isso. Eu, durante anos, mesmo me declarando como um cristão, tentei abrir os olhos dos cristãos para isso, mas percebi que, meu amigo, essa é uma batalha perdida. Eles realmente não estão abertos, né? Os cristãos não estão abertos a esse discurso, a esse tipo de diálogo. Então entenda, daqui para frente, meu amigo, você que realmente ama as escrituras, vai ter que decidir cada vez mais se você vai realmente ficar do lado da Bíblia ou se você vai ficar do lado do cristianismo, porque as duas coisas estão se tornando cada vez mais incompatíveis. E esse discurso aqui do Henrique Vieira deixa isso muito claro. Então eu vou passar esse discurso agora. É um discurso de pouco mais de 4 minutos, né? Aliás, quase 5 minutos, mas eu quero ouvir esse discurso aqui com os senhores e ir fazendo alguns comentários para deixar claro esse meu posicionamento do porquê o cristianismo realmente tem se tornado cada vez mais incompatível com as escrituras. Mas o Estado não pode ser a extensão da igreja. Inclusive, essa é uma reivindicação histórica do protestantismo. O Estado é o Estado, a igreja é a igreja. Não é casamento religioso, é casamento civil. Por que impedir que o outro, diante do Estado, tenha o seu direito reconhecido? Que obsessão é essa? De negar o direito ao outro. Então, para mim, basta a Constituição, com princípios fundamentais, para reconhecer o direito do outro. Mas, sinceramente, vou fazer brevemente um pequeno debate para falar com milhares de pessoas cristãs. Eu, como pastor, já acompanho... Então vamos lá, né? Ele já começa falando uma coisa com a qual eu vou concordar. Do ponto de vista jurídico, do ponto de vista civil, eu não vejo nenhum problema que pessoas do mesmo sexo assinem lá aquele contrato jurídico que as pessoas chamam de casamento, mas aquilo não é casamento. Isso é uma coisa que eu já falei e venho falando há anos aqui nesse canal. Casamento não é um fenômeno jurídico. Então aquilo que as pessoas assinam é só um contrato perante o Estado. Sei que as pessoas chamam de casamento civil, etc., mas não é casamento. Ponto final. Então, se você me perguntar, Duarte, pessoas do mesmo sexo se casam? Não, elas não se casam. Do ponto de vista bíblico, do ponto de vista espiritual, elas não se casam. Agora, do ponto de vista jurídico, meu amigo, tanto faz. Agora, o interessante é que eu não vejo ninguém defendendo aí a poliginia. Nunca vi, né? Falando, por que um homem não pode ter mais de uma esposa? Defende-se casamento de pessoas do mesmo sexo, mas não pode se defender casamento de um homem com mais de uma esposa? Qual que seria o problema? Além disso, né, ele comete também um equívoco jurídico grosseiro. A Constituição não autoriza o casamento de pessoas do mesmo sexo. O texto dela é claro. O casamento, mesmo o casamento, né, do ponto de vista civil, dá-se entre um homem e uma mulher. O Código Civil vai na mesma linha. O que aconteceu no Brasil é que o Supremo Tribunal Federal, que já legisla há muitos anos, né, reconheceu a união estável entre pessoas do mesmo sexo há uns anos atrás. E os cartórios, né, indo na esteira de que para o nosso ordenamento jurídico, união estável e casamento se equiparam, começaram a permitir também o casamento de pessoas do mesmo sexo. Mas foi uma decisão jurisprudencial. Não tem nada a ver com a Constituição. A Constituição é clara ao dizer que o casamento se dá entre homem e mulher. Várias pessoas expulsas de casa, expulsas de ministério, numa falácia de eu amo você e odeio o seu pecado, o que se constrói é um ambiente tóxico, de violência. O que deveria escandalizar as pessoas é que a cada 34 horas um LGBT é assassinado. O que deveria escandalizar as pessoas é que esse é o país que mais mata transexuais e travestis no mundo. Senhores, aqui só um adendo que eu esqueci de comentar no vídeo, é essa falácia de que o Brasil é o país que mais mata LGBTs, etc. Meu amigo, o Brasil é um dos países que mais mata seres humanos no mundo. Morre negro, morre branco, morre homossexual, heterossexual, criança, velho, homem, mulher, ponto. Isso é um argumento falacioso. Vocês acham mesmo que o Brasil mata ou persegue mais homossexuais do que o Irã, do que o Afeganistão, Arábia Saudita, Índia, China, que inclusive é um país socialista, né? Aliás, um país comunista, transição do socialismo para o comunismo. Então isso é uma falácia. Talvez o Brasil até mate mais
Porque nesses países a pessoa nem pode ser homossexual, porque na maioria desses países é crime a homossexualidade. Então é o tipo de estatística falaciosa que, né, enfim, a galera progressista, identitarista, o pessoal da lacração utiliza, mas sempre utiliza de forma emocional. Esse argumento não tem a mínima base científica nem estatística, é um argumento puramente emocional e retórico. Aí aqui já começa errado de tantas maneiras que é difícil, né, a gente começar a escolher. Mas vamos lá. Primeiro equívoco grosseiro aqui que ele comete é simplesmente vir com esse argumento de que não, na verdade, né, as pessoas são excluídas das igrejas, são excluídas das suas famílias. Meu amigo, mas o que tem a ver uma coisa com a outra? Quem define que, não, eu amo você, mas odeio o seu pecado? Quem define isso? As Escrituras. É Deus que aborrece o pecado. Ponto final. Quando foi que a homossexualidade, ou melhor, o ato homossexual, deixou de ser pecaminoso? Quando é que foi? Em momento algum, as Escrituras nunca autorizaram isso, assim como o adultério continua sendo pecado, assim como a mentira continua sendo pecado, a fornicação, a imoralidade sexual, todas essas questões continuam sendo pecado. Então quer dizer que do nada a homossexualidade ou a prática do ato homossexual deixou de ser pecado? A homossexualidade em si eu não penso que seja pecado. Agora a prática do ato homossexual, sem dúvida alguma, é condenada. Então assim, não é uma questão de, eu amo você, eu odeio o seu pecado. Meu amigo, quem aborrece o pecado é o Criador. É o autor e inspirador das Escrituras. Ponto. Goste você ou não. Agora, é óbvio que um pastor, né, que é do PSOL, meu amigo, ele vai refletir essa axiologia cristã aberta a paganismos. Então o cristianismo hoje começa a abrir os braços para a pós-modernidade. É basicamente isso. Está rejeitando as Escrituras cada vez mais e abrindo os braços para a pós-modernidade. E não é apenas, tá, as igrejas evangélicas, as protestantes também e a igreja católica. O Francisco que está aí, né, o Papa Francisco, é um cara que tem assim, aberto muito a igreja para essa axiologia pós-moderna, né? Então nenhuma novidade aqui, isso é algo bastante comum dentro dessa perspectiva cristã histórica, infelizmente. Só que mais importante é o texto isolado do que a dignidade humana. Foi esse tipo de movimento religioso que inclusive matou Jesus. Então, para dialogar com milhares de pessoas cristãs que sofrem por causa do fundamentalismo, olha que curioso, falam em modelo bíblico de família. Bem, vamos lá. Estão se referindo ao modelo de Abraão? 1 marido, 3 esposas mais concubinas. Ou é o modelo de família do rei Davi? 1 marido, 8 esposas mais 20 filhos. Ou é o modelo de Salomão? 1 marido, 700 esposas, 300 concubinas. Ou seja, nem do ponto de vista teológico bíblico faz sentido. Ô Henrique Vieira, deixa eu te falar uma coisa. É esse modelo que eu defendo aqui. É esse modelo de família que eu defendo aqui. E o patriarcado messiânico é exatamente isso. Um projeto de vida espiritual, um projeto de vida familiar que busca exatamente esse modelo aí, meu amigo. Se o homem realmente quiser ter uma família consolidada e forte, com mais de uma esposa, não existe problema nenhum nisso. As Escrituras dão total suporte a isso. Agora, é claro que para um cara como você, né, um cara cheio de jargão progressista, de que há um ambiente tóxico e etc., é óbvio que para você tudo isso vai ser machismo e opressão, né? Porque afinal de contas estão tirando a Bíblia de contexto. Meu amigo, de Gênesis a Apocalipse, a prática do ato homossexual é condenada por Paulo, pelas Escrituras, como eu falei, os profetas, a lei, tudo isso condena. O próprio Messias fala de um modelo de casamento que envolve homem e mulher. Ponto. Não tem o que ser discutido aqui, então não tem nada fora do contexto. Fora do contexto está essa tua fala, que se diz, né, defensor das Escrituras, quando na verdade você não é defensor coisa nenhuma. Mas o que esperar de um pastor do PSOL, meu amigo? Tu quer antinomia pior do que essa? Agora, só para deixar claro aqui, tá? Eu defendo esse modelo de família, sim, e por favor, então lute aí pelo direito dos poligínicos, para que a gente possa realmente formalizar esse contrato com mais de uma mulher. Afinal de contas, é importante do ponto de vista previdenciário, do ponto de vista de herança, né? Porque o Supremo, há um tempo atrás, negou o direito da amante, né, que estava com um cara mais de 12 anos e a única esposa dele sabendo, porque o nosso ordenamento jurídico é monogâmico, né? É uma grande piada, mas enfim, né? Confuso está esse sujeito aqui, e ainda assim é um cara que vai dizer que defende as Escrituras, mas enfim. Vamos lá. Uma proposta. Vamos pegar o texto de Levítico. É proibido compartilhar a mesma cadeira com mulher menstruada. Qual é a próxima ideia? Transformar isso em lei? Vão pegar um texto isolado de Levítico e vão transformar em lei? Bem, bater no escravo ou deixá-lo morto é proibido. Então tem um texto lá do Êxodo que, em tese,
regula sobre a escravidão. Qual é a próxima ideia dos senhores? Pegar um texto bíblico isolado e regular a escravidão no Brasil? Ou então, apedrejar mulheres que não forem virgens no dia do casamento? Está em Deuteronômio, está escrito. Em nome do está escrito. Pega um texto descontextualizado, usa como pretexto e alimenta o próprio ódio. E aí é aquele argumento clássico de que, olha, tanto de absurdos que a lei traz, então imagina se a gente fosse seguir a Bíblia realmente de acordo com tudo que ela traz. Meu amigo, primeiro, que eu nem sei se realmente é muito higiênico você sentar numa mesma cadeira que uma mulher que esteja menstruada. Não sei se essa mulher está realmente ali cuidando de si devidamente, enfim. A mesma coisa em relação, né, que ele fala da escravidão e etc. Essa questão aí de apedrejar a mulher que mentir sobre a virgindade dela, olha, não é muito absurdo não, mas enfim. Senhores, a questão aqui é muito simples. Sim, se você tiver em um contexto onde algum dia a escravidão voltar a existir, a Bíblia tem regulação para isso. A Bíblia tem regulação para questões de higiene. A Bíblia tem regulações para uma série de questões. Agora o sujeito prefere desprezar tudo isso e descartar como uma coisa retrógrada e antiquada em nome de uma interpretação progressista, porque não tem como você fazer uma análise sistemática das escrituras, não tem como defender o que esse sujeito aqui está defendendo. Então é óbvio que ele vai acusar todos aqueles que leem as escrituras da forma correta de estar tirando os textos de contexto, quando na verdade ele está tirando as escrituras inteiras de contexto para poder defender algo que é indefensável. E outra coisa, como eu falei, não é só a lei, não. Todas as escrituras, né? Os textos paulinos, como eu falei, o próprio Messias fala de um modelo de casamento, então é ridículo defender isso aqui que ele está defendendo. Mas enfim. Eu entendo que a Constituição é suficiente. Não tem que fazer debate bíblico para o conjunto da população, porque tem milhares de pessoas que não creem na Bíblia e não devem ser obrigadas a crer, e devem ser respeitadas, acolhidas e amadas. Mas eu quero dizer que até do ponto de vista bíblico, esse tipo de interpretação é absolutamente equivocada, porque fé que não é filtrada pelo amor, fé que não passa pelo teste do amor, fé que não se submete à capacidade de amar, para mim é em vão. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, sem amor eu nada seria. Pois é, aí novamente, né, uma outra falácia dessa galera, como o Henrique Vieira, Caio Fábio, Leonardo Gonçalves, essa galera, né, da teologia progressista, trazem uma ideia de um Messias, paz e amor completamente desvinculada das próprias escrituras que o Messias estudava. Meus filhos, ele estudava a Tanakh, e lá na Tanakh é clara essa questão, o próprio Messias falava sobre ela, mas não, eles preferem um Messias que, por exemplo, não diz que o Espírito Santo viria convencer exatamente do quê? Da justiça, do juízo e do pecado, meu filho. É dessas coisas que o Espírito Santo vem convencer o homem. Mas como para essas pessoas o pecado deixou de existir, ou pelo menos do nada, né? Como eu falei, o adultério continua sendo pecado, a mentira, a maledicência, a idolatria, a imoralidade sexual, não, mas a homossexualidade ou a prática do ato homossexual deixou de ser algo condenado. Então, meu amigo, esse Messias que esse pessoal defende não existe, porque o Messias das Escrituras é aquele Messias que fala da graça, do amor de Deus, mas também fala do pecado e fala do inferno. O Messias foi um dos que mais falou sobre o inferno nas Escrituras, mas para esse pessoal já não existe nem pecado, já não existe mais nada. Eles defendem uma Bíblia completamente picotada, essa sim fora de contexto, uma Bíblia contextualizada, contemporânea, como o Ed René defendeu um tempo atrás, né, que nós precisamos repensar alguns textos da Bíblia. É óbvio que você vai ter esse tipo de aberração, de teratologia teológica, né? Então não faz o menor sentido um discurso desse aqui. Mas enfim, isso aqui é cristianismo com herança pagã. Então pega texto bíblico, sem contexto, monta uma doutrina, violenta pessoas, desrespeita o Estado laico, desrespeita a diversidade, desrespeita a Constituição. Então veja todo o jargão progressista, né? Aqui, diversidade, Estado laico, mas quer dizer que um tempo atrás o Ministério da Saúde expediu uma normativa aí, que eu não me lembro se foi uma portaria, o que foi, dizendo que os terreiros de culto afrodescendente, os terreiros de macumba, como a gente geralmente conhece, eles eram instituições complementares ao SUS. Mas peraí, nessa hora o Estado laico desaparece então, né? Porque parece que o Estado laico só serve para perseguir qualquer pessoa que defenda valores escriturísticos. Então ele mesmo defendeu que tem gente que não acredita na Bíblia, mas tem gente que acredita, meu amigo. E essas pessoas que muitas vezes acreditam estão tendo cada vez mais o seu direito de acreditar tolhido pelo Estado também. Mas nessa hora, aí ninguém fala sobre Estado laico, né? Aí nessa hora não faz nenhum sentido falar sobre o Estado laico, né? Mas enfim. Quer ler a Bíblia dessa forma? Eu acho, sinceramente, teologicamente decadente essa leitura.
Já pegaram um texto bíblico para colocar a mulher na fogueira da Inquisição. Já pegaram um texto bíblico para dizer que os negros eram inferiores e legitimar a escravização. Já pegaram um texto bíblico para perseguir indígenas. Texto fora de contexto vira pretexto para gente mais apegada ao dogma do que à dignidade humana. Claro, né? Texto fora de contexto. E o que dizer das próprias escrituras fora de qualquer contexto, né? Porque é isso que você está fazendo. Esse tipo de aberração teológica surge exatamente, meu filho, porque as pessoas não seguem mais as escrituras de Gênesis a Apocalipse. A gente prefere pegar e isolar boa parte das escrituras, porque isso não tem mais uso, isso é coisa do passado, isso é Velho Testamento. Então vai surgindo esse tipo de aberração, porque você vai criando religiões que misturam elementos completamente estranhos à tradição escriturística, e é isso que o cristianismo tem se tornado, essa aberração que sim vai dar asa a todo tipo de distorção, a todo tipo de maluquice, como realmente aconteceu, de pessoas às vezes serem consideradas heréticas por questões idiotas, porque as pessoas realmente não levavam as escrituras em consideração no seu conjunto, exatamente como você está fazendo. Esse é o grande paradoxo. É exatamente pessoas que interpretam as escrituras como você quer interpretar, que levam esse tipo de distorção e provocam todos esses males aí que você citou, meu filho. Então você está contribuindo para esse cenário. Tanto é que agora você quer introduzir dentro da cultura cristã, ao lado de Caio Fábio, como eu falei, né, Leonardo Gonçalves, enfim, tantos outros aí, Kleber Lucas, essa galera da teologia progressista. Vocês querem introduzir dentro do cristianismo valores completamente aberrantes e contrários à essência daquilo que o próprio cristianismo, se fosse fiel às escrituras, acabaria defendendo, né? Mas enfim, vamos aqui para o final do vídeo. Daí fica um moralismo decadente, frio, antipático, hipócrita, escondendo as suas próprias contradições. Mas eu insisto, só estou falando isso porque esse projeto é de fanatismo religioso. E eu quero fazer um contraponto também religioso. Porque a Bíblia pode ser usada para oprimir, mas também pode ser interpretada para amar e acolher. Mas eu concluo, nada disso é necessário. Porque a gente poderia fazer um debate teológico nas nossas igrejas. A questão é que isso aqui é Brasil, tem pluralidade religiosa, tem diferentes religiões, tem a não crença religiosa. E não faz nenhum sentido pegar uma doutrina religiosa e usar o Estado, se sobrepondo à Constituição, para regular a vida e o corpo das pessoas. Bom, então ele termina aqui essa fala dele, né, absurda, mas enfim, o fato é, meu amigo, que as escrituras, elas revelam aquilo que é pecado, aquilo que afasta o homem de Deus, queiramos nós ou não. Não estou aqui dizendo que nós somos perfeitos, que eu sou perfeito, nada disso. Agora, as escrituras servem exatamente como um espelho para que eu conduza a minha vida de forma cada vez mais a evoluir espiritualmente. Agora, quando eu tenho um discurso que se diz realmente fiel às escrituras e simplesmente exclui a ideia de pecado, eu excluo inclusive, meu amigo, a ideia de graça e de amor de Deus, porque como eu sempre falo aqui nesse canal, não existe, meu amigo, a ideia de graça sem a ideia de pecado, são duas coisas indissociáveis. Portanto, esse discurso do Henrique Vieira, do Caio Fábio e de tantos outros cristãos que têm adotado essa teologia progressista, é um discurso que é corolário desse cristianismo que tem uma herança pagã e da qual ele não quer abrir mais mão. Pensem a respeito disso. Quando eu digo aqui que você precisa repensar isso, eu não estou dizendo que você tem que romper com as escrituras, pelo contrário. É exatamente por amar as escrituras que cada vez mais nós vamos ter que decidir de que lado nós vamos ficar. Porque como eu falei aqui, o cristianismo institucional, meu amigo, ele está abraçando assim realmente com braços enormes essa axiologia pós-moderna, e daqui a um tempo você já não vai ver mais nenhuma distinção. É aquela coisa, meu amigo. Se você realmente diz que segue as escrituras, mas recebe o aplauso do mundo, como o Henrique Vieira, né, recebeu a militância aplaudindo de pé isso aqui, é óbvio que vai aplaudir. Mas se você recebe o aplauso do mundo, pode saber que você pode estar recebendo, meu amigo, a reprovação divina e vice-versa. Se você recebe a aprovação divina, provavelmente você vai receber vaias e agressões por parte do mundo. Então pensemos sobre isso. Como eu sempre digo aqui nesse canal, meu amigo, o movimento de uma única peça pode definir um jogo inteiro. Até a próxima e que Deus nos abençoe.